Olá, professor Abner aqui, e nessa aula nós vamos continuar discutindo sobre colisões, só que como eu falei no último vídeo, nós temos basicamente dois tipos de colisões, que são as colisões elásticas e as colisões inelásticas. Então nesse vídeo nós vamos tratar especificamente das colisões elásticas. E além disso, vamos ainda ir mais especificamente e tratar colisões elásticas unidimensionais. Mas para isso a gente pode se fazer a seguinte pergunta, né? O que caracteriza então uma colisão elástica, né? Bem, uma colisão elástica, o que a gente precisa ter em mente é o tipo de colisão entre corpos em que a energia cinética antes da colisão, né, a energia cinética antes da colisão tem que ser igual à energia cinética depois da colisão. Então, isso é o que caracteriza uma colisão elástica, basicamente isso. A energia cinética antes da colisão é igual à energia cinética depois da colisão. Isso significa, então, se usando a nomenclatura que a gente sempre vem adotando, que a energia cinética no instante inicial tem que ser igual à energia cinética no instante final, que é depois, após a colisão. Significa que se a gente fizer uma variação, um ΔT, né, entre as energias cinéticas finais e iniciais, nós temos uma variação da energia cinética igual a zero nesse caso. Mas aí a gente pode se perguntar, né? E se a energia cinética inicial for diferente da final, do instante final, depois da colisão? Dizemos então que a colisão é inelástica. Então aqui a gente acaba já definindo também uma colisão inelástica. É toda colisão em que a energia cinética antes da colisão é diferente da energia cinética depois da colisão. Um ponto interessante também é que uma colisão inelástica não significa que a energia mecânica não se conserva, apenas significa que parte da energia cinética se transformou em energia potencial. E um exemplo disso é quando a gente joga um objeto para cima. Quando a gente joga um objeto para cima, a partir do momento que ele sai da nossa mão, se a gente joga verticalmente, né? A partir do momento que ele sai da nossa mão, age sobre ele uma força externa, que é a força peso, e essa força peso é uma força conservativa, ou seja, a gente consegue escrever uma energia potencial para ela. Isso significa que quando a gente lança, ao sair da nossa mão, esse objeto tem uma velocidade inicial, e esse objeto ele começa a perder a sua parte da sua energia cinética, que vai se convertendo em energia potencial gravitacional em um campo uniforme, até que ela chega a uma altura máxima, quando você joga para cima. Em um dado instante, esse objeto ele chega a parar, que é quando ele tem energia potencial máxima, e logo em seguida ele começa a cair de novo pela mesma ação da energia, pela mesma ação da força gravitacional puxando ele para baixo. Então a força gravitacional sempre está puxando ele para baixo. Então quando nós jogamos o objeto para cima, esse objeto digamos, ele vai freando por conta da ação da força gravitacional que quer puxar ele de volta para baixo. Nesse caso, nós temos conservação da energia mecânica. Se não tiver nenhuma força dissipativa, como por exemplo a resistência do ar. Mas se a gente desprezar a resistência do ar, a energia mecânica se conserva. Um exemplo simples que nós já trabalhamos ao longo dos vídeos passados. Então, mas nesse caso, a energia cinética ela não é igual durante todo o movimento, né? Ela não é igual durante todo o movimento. Então, isso significa que parte dessa energia cinética está sendo transformada em energia potencial. E nem por isso, a gente não está tendo uma conservação de energia. Ah, professor, mas a gente está falando de colisão. Sim, então a gente poderia pegar dois objetos lançados no ar, um com uma certa velocidade de lançamento e um outro com uma outra, de tal modo que se você lança um primeiro objeto com uma certa velocidade de lançamento, e você lança um outro objeto com uma velocidade de lançamento bem maior, pode acontecer deles colidirem no meio do ar. E nessa colisão, se não tiver nenhum tipo de força dissipativa, eles vão colidir inelasticamente.
porque vai ter uma ação, não de uma força dissipativa, mas a ação de uma força externa, que é a força peso, que vai estar atuando sobre os dois objetos lançados para cima, que se colidem no ar, por exemplo. Então, nesse tipo de exemplo, a gente teria esse caso em que a energia cinética antes da colisão e depois da colisão, elas são diferentes por conta da ação da energia potencial gravitacional, que uma vai sendo convertida na outra, haveria colisão e ainda assim nós não teríamos uma colisão elástica, né? Não teríamos uma colisão elástica pelo simples fato de TI ser diferente de TF, apesar de, por exemplo, a energia mecânica se conservar. Então, eu espero que vocês entendam esse exemplo, né? Seria um exemplo de dois objetos lançados no ar, né? Cada um com uma velocidade inicial de lançamento, e isso como um exemplo de colisão inelástica, né? Onde a colisão é inelástica, porém a energia mecânica se conserva. Mas, claro, qualquer tipo de colisão que tenha dissipação de energia, seja por calor, som, por deformação do corpo, por ação de forças não conservativas, como, por exemplo, a resistência do ar ou o atrito, qualquer tipo de colisão que tenha um tipo de força não conservativa também será inelástica, obviamente, né? Obviamente será inelástica. Bem, esse exemplo de lançar verticalmente dois objetos, ele é interessante, né, para linkar aqui, conectar com um caso de colisão elástica que nós vamos tratar. No caso, nós vamos pensar em dois corpos se movendo horizontalmente, então não é verticalmente, como no exemplo aqui da colisão inelástica, é horizontalmente, porque se eles estiverem horizontalmente, com certeza, não tem a ação da força-peso, né? Com certeza não tem a ação da força-peso. Então, um caso de colisão elástica, que a gente pode pegar aqui para estudar, um exemplo particular aqui, é, por exemplo, dois corpos se movendo horizontalmente, tá? Um corpo de massa M1 com a velocidade no instante inicial V1i e um corpo de massa M2 com velocidade no instante inicial V2i. E aí vamos para as nossas condições para que a algum instante esses dois corpos se colidam, né? A condição que a gente vai utilizar é que a velocidade V1i menos a velocidade V2i é maior que zero. Tá? Isso significa basicamente o quê? Que a velocidade da partícula de massa M1 é maior do que a velocidade da partícula de massa M2. E isso inicialmente, né? E eles estão aí com velocidades constantes, né? Isso antes da colisão. Outra coisa é que as forças externas nós vamos considerar que é igual a zero. Então, está se movimentando horizontalmente. A ação da força peso, ela existe, na verdade, né? Ela existe, só que ela está equilibrando com a força normal, né? A força peso está equilibrando com a força normal, a força peso está equilibrando com a força normal a todo momento, porque esses dois corpos estão em contato com o solo. Então, ok. E aí, claro, não tem força de atrito, né? Então, eu posso só completar aqui. Isso daqui significa sem atrito com o solo. E como está em contato com o solo, a força peso, vou colocar um G aqui de gravitacional, né? É igual em módulo, né? É igual à força normal, né? É igual à força normal. Então, essa outra a condição que, na verdade, está aqui, né? Eu coloquei como letra B, que como a velocidade da partícula 1 é maior do que a velocidade da partícula 2, então, em algum instante, a partícula 1 vai alcançar a partícula 2 e elas vão se colidir, né?
como essa velocidade é maior do que essa, em algum momento a distância entre elas sempre vai estar diminuindo até o momento que essa vai alcançar essa e elas vão colidir, ok? A outra condição é, portanto, lá que a gente obteve da aula anterior, da conservação do momento, desse caso aqui, e a questão do que ocorre durante a colisão, né? Que a variação do momento da partícula P1 é igual a menos a variação do momento da partícula P2. E a gente tirou disso que o momento no instante inicial, antes da colisão, é igual ao momento depois, né? No instante final, depois da colisão. Nós tiramos isso lá do vídeo anterior. Né? Isso significa que P1I mais P2I é igual a P1F mais P2F. Né? Momento inicial da partícula 1 mais momento inicial da partícula 2 igual ao momento final da partícula 1 mais o momento final da partícula 2. E a nossa condição principal, né? Que é, nós estamos supondo que a colisão é elástica. Nós estamos supondo uma colisão elástica. Isso significa que a energia cinética antes de colidir é igual à energia cinética depois de colidir. Então vamos escrever umas propriedades interessantes deste exemplo, né? Nós podemos partir do ponto, desse ponto aqui, ó, do ponto D, onde a gente define o que é uma colisão elástica. Bem, a gente sabe bem que o momento de um corpo pode ser descrito dessa maneira aqui. E a energia cinética dessa maneira aqui. Certo? Então, a gente pode escrever a velocidade, o vetor velocidade, como o momento do corpo dividido pela massa. De tal forma que v quadrado é, então, o módulo de p quadrado dividido pela massa ao quadrado, né? Aí veja que interessante, a gente pode então escrever energia cinética em termos do momento. Então a energia cinética pode ser escrita então simplesmente como m sobre 2, e aí que multiplica p quadrado, e aí eu vou entenda aqui o p quadrado como o módulo de p ao quadrado, né? Sobre m ao quadrado. Então, olha que interessante. A energia cinética pode ser escrita simplesmente como o módulo do momento ao quadrado dividido por 2m, né? Isso daqui vai ser interessante aqui para as nossas contas, tá? Bem, então, vamos ir lá para escrever a nossa condição, então, da colisão elástica, né? TI é igual a P1i ao quadrado sobre 2m, 1, certo? Mais P2i ao quadrado sobre 2m2, né? E isso é igual ao TF, que é P1F ao quadrado sobre 2m1 mais P2F ao quadrado sobre 2m2, e isso é o TF, né? Então, isso partindo da nossa definição do que, na verdade, do que caracteriza uma colisão elástica, né? E a outra que a gente sabe é que ocorre a conservação do momento aqui, né? Não tem nenhuma força externa atuando, então a gente sabe que P1i mais P2i, isso é igual a P2, isso é igual a P1F, né? P1F mais P2F. De tal modo que
a gente pode escrever isso como P1I menos P1F também, né, que é a variação do momento, igual a menos, né, enfim, eu posso escrever assim também, né, P2F menos P2I, né? Esse daqui é o delta P1 e isso daqui é o delta P2, menos delta P2, na verdade, né? O interessante aqui é que como é tudo unidimensional, né? Como é tudo unidimensional, tudo aqui está sobre a mesma direção. Tudo está sobre a mesma direção. O que muda é o sentido, né? Então, nós podemos escrever essas relações tudo em módulo, né? Veja que, tomando por base o nosso início aqui do problema, deixa eu ir aqui para o início. O V1I está nessa direção e nesse sentido que é o mesmo do V2I, né? Então, nós podemos supor que o momento inicial de 1, da partícula 1, está no mesmo sentido do momento inicial da partícula 2. No mesmo sentido. Então, escrevendo isso em módulo, a gente poderia escrever tudo isso daqui em módulo, né? De tal maneira que essa relação aqui eu posso simplesmente escrever como P1I menos P1F igual a P2F menos P2I, tá? Posso escrever em módulo, por ser o caso unidimensional. Por ser o caso unidimensional. Ok. Essa expressão aqui, a gente pode também rearranjar ela de uma maneira particular, né? Então, veja que eu vou pôr tudo que está dividido por M1 de um lado e tudo que está dividido por M2 do outro lado. Então, o que a gente vai ter dessa equação ali é que P1i quadrado sobre 2m1 menos P1f ao quadrado sobre 2m1 é igual a P, no caso P2f ao quadrado, né? Vamos ver aqui, só para fazer tudo direitinho. P2f ao quadrado sobre 2m2 menos P2i isso, né? P2f ao quadrado sobre 2m2 menos P2i ao quadrado sobre 2m2, né? Claro, eu podia já ter cortado, mas eu não cortei, né? É claro que o 2 aqui é comum em ambos os lados da equação, então ele corta, né? Dessa relação, então, a gente tem que, né? A gente tem que P, a gente tem que P1i ao quadrado menos P1f ao quadrado, que multiplica, eu posso multiplicar, passar esse M2 para cá multiplicando, porque ele é comum entre esses dois termos, é por isso que eu estou fazendo essa jogada matemática. M2 sobre M1
Isso é igual a P2F ao quadrado menos P2I ao quadrado, tá? E aí aqui a gente vai fazer o seguinte, nós vamos chamar M2 dividido por M1 de um fator lambda, tá? De um fator lambda, só para economizar aqui a nossa escrita. De tal maneira que lá da condição da colisão elástica, nós temos então que P2F ao quadrado menos P2I ao quadrado é igual a lambda que multiplica P1I ao quadrado menos P1F ao quadrado, né? Essa relação aqui é interessante. Essa relação interessante do nosso exemplo aqui, tá? Então você pode estar se perguntando o que nós queremos com essa expressão aqui, né? Nós queremos encontrar, pense, nós queremos encontrar uma relação entre os momentos iniciais e finais da partícula 1 com os momentos iniciais e finais da partícula 2. Melhor dizendo, entre os da partícula 2, final e inicial, com o da partícula 1, inicial e final, né? Faz, na verdade. Bem, dessa expressão aqui, o que a gente pode fazer além disso daqui, né? A gente poderia já parar aqui? Poderíamos, mas a gente pode continuar e encontrar uma maneira de deixar a equação mais simplificada, tá? Esse tipo de expressão a gente pode fatorar ela, tá? E daí, fatorando ela, vamos obter o seguinte. Se fatorar essa primeira parte da equação, nós temos basicamente que P2F menos P2I vezes P2F mais P2I, né? Ou seja, se você multiplicar esse termo por esse termo, você vai obter o P2F ao quadrado menos o P2I ao quadrado. E do outro lado da equação nós podemos fazer a mesma coisa, né? Lambda P1I menos P1F vezes P1I mais P1F. Estamos só fatorando a nossa expressão aqui, tá? Feito isso, nós podemos relacionar isso, nós vamos relacionar isso com essa expressão aqui, ó. Com essa expressão aqui, ó. Ela vai ser importante agora, tá? Então, nós temos daquela expressão acima que P2F menos P2I é igual a P1I menos P1F. Não se percam, isso vem daqui, ó. P1I menos P1F é igual a P2F menos P2I, né? É essa mesma expressão. Então, para facilitar, eu posso escrever essa expressão aqui simplesmente como P1I menos P1F dividido por P2F menos P2I, isso é igual a 1, né? Se eu passar isso daqui, todo esse termo dividindo para cá, então a razão entre esse termo e esse termo aqui só pode ser igual a 1, né? Então, se você tiver alguma dúvida, deixe aí no comentário isso. Eu só estou considerando que isso tudo aqui está multiplicado por 1,
né? Isso tudo aqui também está multiplicado por 1, né? E passando de um lado para o outro a divisão. Então, isso é o que eu vou fazer aqui para deixar a minha expressão mais simplificada, né? Então, eu vou escrever o seguinte: P2F mais P2I é igual a lambda, que multiplica P1I mais P1F. E aí eu vou passar dividindo esse termo aqui para cá. Então, eu vou escrever em vermelho aqui para destacar, vezes P1 menos P1F dividido por P2F menos P2I. E isso daqui, né, essa expressão aqui é igual a 1. É igual a 1. De tal forma que a gente simplifica a nossa expressão para esse caso como P2F mais P2I igual a lambda P1I mais P1F. Ou seja, o momento antes mais o momento depois da partícula 2 é igual a o momento antes mais o momento depois da partícula 1 a menos de um fator lambda, É isso que a gente está mostrando aqui. E esta relação, em termos das velocidades, ou seja, de V2F, V2I, V1I e V1F. Basta a gente substituir o módulo dos momentos, né, pelos valores deles, respectivamente, em relação às massas e às velocidades, né? Ou seja, MP2F é M2V2F, mais P2I é M2V2I, igual ao fator lambda, que é M2 sobre M1, né? Esse é o fator lambda, que multiplica P1I, que é M1V1I, mais P1F, que é M1V1F, né? Bem, o que nós temos aqui é que essa massa M2 corta com essa massa M2, essa massa M1 corta com essa massa M1, e então nós podemos obter dessa relação que V1I menos V2I, e eu vou deixar só vocês para rearranjar a equação para escrever dessa forma, é igual a menos, abre parêntese, V1F menos V2F. E essa relação aqui, ela diz muito sobre a nossa colisão elástica, que nós estamos propondo aqui. Então, essa expressão final, ela que relaciona as velocidades antes da colisão com as velocidades depois da colisão, ela diz o seguinte: lá no início nós dissemos o quê? Nós dissemos que V1I menos V2I é maior que zero. Isso daqui é a velocidade relativa. Entre as partículas 1 e 2. Essa expressão ela diz que após a colisão, a velocidade relativa entre as partículas 1 e 2
inverte o sinal. Elas passam, a velocidade relativa passa a ser negativa, ou seja, elas começam a se afastar. Isso daqui significa que a velocidade relativa é maior que zero e que A1 se aproxima da 2, né? E depois da colisão, a velocidade é menor do que zero, então elas começam a se afastar, o que faz muito sentido físico, né? Antes de colidir, a gente tratou a situação em que a 1 está se aproximando da partícula 2, até o momento que elas vão se colidir. Após a colisão, elas começam a ter uma velocidade relativa que indica que elas estão se afastando. Então, isso é uma característica da nossa colisão elástica. Aqui, ok? Então, para finalizar a nossa aula, eu só quero colocar para vocês o seguinte: as expressões importantes que nós encontramos aqui foram que P2F menos P2I é igual a P1I menos P1F, que sai lá da conservação do momento, ok? E a outra foi que o P2F mais P2I é igual a lambda P1I mais P1F, tá? Essas foram as duas equações importantes para esse exemplo de colisão elástica. E aí, o que eu quero trazer aqui também, para finalizar, é que é muito comum a gente perguntar para o nosso sistema físico, para o nosso problema, qual é o momento da partícula 1 final e o momento da partícula 2 final, ou seja, o que ocorre depois da colisão. Porque geralmente, antes da colisão, as condições iniciais, a configuração inicial, a gente conhece. Geralmente a gente conhece a configuração inicial do problema. E a gente pergunta qual que é a configuração final, né? Então, a partir dessas duas equações aqui, é possível você retirar quem é P1F e quem é P2F. Então, eu vou fazer essa continha, é resolver esse problema de duas equações, né? Você vai aqui somar as duas. Se você soma as duas aqui, ó, veja que o P2I corta, né? E aí você vai ter uma relação para P2F. Enfim, você vai fazer um joguinho aqui com essas duas equações. E você vai ser capaz de descobrir que o P1F, em termos do quê? Das configurações iniciais. Tem que ser só em termos das configurações iniciais, né? É igual a P2I dividido por 1 mais lambda mais P1I, que multiplica 1 menos lambda dividido por 1 mais lambda. Né? Veja que é o P1F em termos da configuração inicial, só do P2I e P1I. Né? Não faz sentido escrever em termos de algum que é a configuração final aqui do outro lado. Né? Eu só conheço a configuração inicial. Né? Então, o P2F, você também é capaz de descobrir, vai dar igual a 2 lambda dividido por 1 mais lambda, que multiplica o P1I, né? Tem que ser o I, configuração inicial, menos 1 menos lambda dividido por 1 mais lambda, P2I. Então, essas duas equações, elas são bastante importantes porque elas nos dão a configuração final, dado que a gente conhece a configuração inicial.
Tá? Então, vocês são capazes de mostrar isso através dessas duas equações. Vocês vão pegar essas duas equações e daqui vocês conseguem tirar essas outras duas equações. Então, isso é bastante importante, né? Então, eu fico por aqui. A aula foi essa. Então, a gente tratou de colisões elásticas, né? Caracterizamos uma colisão elástica e a partir dessa caracterização nós fizemos um exemplo particular de duas partículas que se colidem, né? Aí e tiramos bastante informações a partir dessa colisão. O que a gente tem como principal objetivo nesses casos é, conhecendo a configuração inicial, obter qual que é o que ocorre depois da colisão, né? Ou seja, a configuração inicial. Descrever o movimento da configuração final. Então, isso, eu fico por aqui. Obrigado e até a próxima.